Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Moradores de Porto Alegre que já estavam limpando as casas voltaram a viver o pesadelo das enchentes. O Guaíba chegou a passar dos 3,93 metros e a tendência é que a água continue subindo. Cadê meus pais? Cadê meus pais? A chuva forte voltou a deixar desabrigados em Porto Alegre. Para chegar até um dos bairros inundados, pegamos carona numa retroescavadeira. A correnteza da água é muito forte. Olha só, uma moradora se arrisca. Tenta sair às pressas de casa. A tempestade inundou ruas que já estavam secas. Os bombeiros voltaram a receber diversos pedidos de socorro. Botes e barcos, mais uma vez, foram colocados na água. Algumas pessoas, naturalmente, se negam a sair e a gente fica monitorando, porque de tempos em tempos, quem não quer sair agora, daqui a 5 minutos quer sair. O volume de chuvas das últimas horas foi suficiente para fazer a população de Porto Alegre reviver o caos dos últimos dias. Aqui neste bairro, um córrego transbordou. Foi tudo muito rápido. Quem ainda recuperava as casas das enchentes anteriores não teve tempo de sair. Crianças que estavam ali naquela creche foram resgatadas de barco pelo Corpo de Bombeiros. A água tomou conta das ruas aqui da região. Nesta, a correnteza é tão forte que os bombeiros têm dificuldade de colocar os barcos na água. Criaram um sistema com cordas para tentar salvar a vida dos moradores. O homem saiu primeiro e se emocionou diante de tanta destruição. Chorar pelas coisas que acontecem com a natureza e não fazem nada para ajudar. Tá feio. Sei só com meus trapinhos aqui, eu conhecia. Não dá para ver. Esta mulher aguardava o resgate do filho de 5 anos, que ficou ilhado na casa da babá. Bem complicado, mas quando eu cheguei aqui não deixaram eu ir junto, por segurança, né? Eu fiquei muito nervosa, mas agora tá aqui, né, filho? As equipes de resgate enfrentam grandes dificuldades. Além da chuva que não para, o nível do alagamento, ali olha, na altura do poste, para atender a população que não tem mais nada, foi montada uma grande rede de apoio. Voluntários estão aqui, todos concentrados na parte seca desta rua. Há uma tenda onde são oferecidos alguns alimentos, água e cobertores. Cada vez que as equipes recebiam outros pedidos de socorro, mudavam para uma rua próxima e criavam uma nova base de apoio. Estava lá em Canoas como voluntária, ajudei muito lá na Matias Velho e agora estou me deparando com essa situação na esquina da minha casa. É surreal o que a gente está vivendo, é pedir misericórdia para Deus, porque quando a gente acha que vai passar e vai melhorar, a situação piora. E veja também... Moradores de cidade que ficou ilhada voltam para casa e encontram um cenário de destruição. Com o novo temporal, passarela flutuante entre Lajeado e Arroio do Meio é levada pela correnteza. Polícia prende motociclista que roubou o relógio de luxo de motorista no trânsito em São Paulo. Investigação desmantela esquema de quadrilha que adulterava a validade de suplementos alimentares. Palco em comício desaba e mata 9 pessoas no México. Lucas Paquetá, da seleção brasileira, é denunciado por manipulação de apostas esportivas na Inglaterra. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Quase 100 motos foram roubadas ou furtadas por dia no primeiro trimestre deste ano em todo o estado de São Paulo. São crimes que aumentam a sensação de insegurança e provocam prejuízos para quem precisa do veículo para trabalhar ou se locomover. Da motocicleta do fotógrafo Marcos, só sobrou a chave. A ação foi rápida. Em poucos segundos,
O criminoso usa uma ferramenta para ligar e levar a moto, que estava estacionada em uma rua movimentada de Osasco, na Grande São Paulo. A gente trabalha tanto para conquistar as coisas assim, e vem um bandido aí e leva em 30 segundos, entendeu? Normalmente, por precaução, o Marcos costumava escolher bem o local que deixava a moto. E dessa vez não foi diferente. Rua movimentada, câmera de segurança e uma visita que durou apenas 10 minutos. Mesmo assim, com todo cuidado, dessa vez não adiantou. A moto tinha seguro, mesmo assim, o fotógrafo contabiliza o prejuízo por ter perdido alguns trabalhos. Com o veículo, conseguia fazer mais de um por dia. E ele não é a única vítima. Tive uma moto roubada, foi no final do ano passado. Meu irmão também teve uma moto roubada também. De acordo com o portal da Transparência da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, nos 3 primeiros meses do ano, foram quase 9.000 motos furtadas ou roubadas em todo o estado, uma média de quase 100 por dia, mais de 3.600 ocorrências só na capital. Muitas vão para desmanche clandestino, deveria haver uma fiscalização maior e a gente também ainda indica a população para não comprar essas peças, né? Porque acaba alimentando. Você compra para sua moto hoje, amanhã estão roubando a sua moto para vender as peças. O número alto de furtos e roubos ainda aumenta os gastos para os motociclistas que resolvem contratar um seguro, cada vez mais caro. O pessoal começa a optar por outras opções que não são tão eficientes, né? Mas que também ajudam a diminuir o risco de perder, né? Que nem travas. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que faz operações frequentes e que reforçou a fiscalização para identificar receptores de peças roubadas. Disse ainda que no primeiro trimestre deste ano, 103 pessoas envolvidas neste tipo de crime foram presas. 9 pessoas foram presas numa operação das polícias federal e militar contra roubos de cargas e assassinatos de caminhoneiros na região metropolitana de São Paulo. Os motoristas eram abordados no momento em que reduziam a velocidade perto das praças de pedágio ou quando estacionavam para o descanso. Segundo as investigações, a quadrilha participou de pelo menos 18 crimes entre janeiro e abril, nas cidades de São Paulo, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Itapecerica da Serra, Tatuí e Sumaré. Essa quadrilha tinha violência como característica. Além de roubar os caminhões e as cargas, os criminosos também torturavam os motoristas para que eles fizessem transferências bancárias pelo telefone. Um caminhoneiro chegou a ser assassinado pelo grupo e outro foi tão agredido que teve de ser internado numa UTI. Hoje de madrugada, 140 policiais cumpriram 13 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão em São Paulo e outras 3 cidades da região metropolitana. Dos 13 investigados, 9 foram presos hoje. Os outros 4 estão sendo procurados. Todos, sem exceção, têm passagem por roubo, homicídio, tráfico de drogas e receptação. Para realizar os roubos, a quadrilha utilizava um aparelho conhecido como jammer, que bloqueia o sinal de rastreadores e impede a localização dos caminhões. Levavam a vítima para o matagal, para um mato próximo à rodovia. Ali deixavam a vítima com 1 ou 2 sequestradores, enquanto os outros, usando o jammer, levavam o caminhão até um lugar para que fizesse o transbordo da carga ou, eventualmente, descartasse a carga se não fosse interesse deles. Foram apreendidas armas e 2 bloqueadores de sinal. De acordo com a Polícia Federal, os investigados vão responder por associação criminosa, roubo e latrocínio. As penas podem chegar a 50 anos de prisão. Moradores de São Jerônimo, às margens do rio Jacuí, começam a voltar para casa depois de 15 dias isolados. Segundo moradores, o nível das águas passou dos 20 metros de altura e encobriu bairros inteiros. Debaixo de chuva, as famílias começam a retornar para o que sobrou das casas. Não existe palavra nesse momento para dizer o que a gente sente. A gente teve que sair às pressas de dentro de casa, deixar tudo, tá tudo ali jogado, né? E bola para frente.
Baixada foi um dos bairros mais atingidos de São Jerônimo, cidade que fica às margens do rio Jacuí. Foram mais de 15 dias sem conseguir chegar até aqui. Aqui nesse ponto do bairro, o rio subiu tanto que encobriu todas as casas, tanto que o telhado dessa casa aqui, ó, foi levado pela correnteza. A água aqui passou tão forte que chegou até a arrastar essa casa inteira. Ela agora está bem no meio da rua. A casa ficou presa na fiação elétrica. Aqui, antes, tinham 4 quartos, uma cozinha, um banheiro e a sala. Hoje não resta mais nada. É difícil ver onde tu cresceu, ver que está tudo destruído, mas não tem o que fazer agora, recomeçar, levantar, ter força para dar força para a mãe, para os avós. Seu Omar lembra que a água subiu rápido. Ele só conseguiu sair com a roupa do corpo. Eu ainda tenho que agradecer a Deus que a casa está em pé, né? Que outras pessoas aí perderam tudo. Ainda não existe um número exato de quantas casas foram impactadas com a cheia do rio Jacuí. Sabe-se apenas que são várias ruas nesta mesma situação. De acordo com a Defesa Civil, essa área foi uma das mais afetadas na região. É um dos cenários mais catastróficos aqui, porque as casas foram trazidas pela água e o pessoal que já é simples aqui dessa região da Baixada está sofrendo agora sem casa e estão se agrupando em parentes, estão se agrupando em outras famílias, assim, mas estão se ajudando, graças a Deus. Um grupo de moradores se reuniu para fazer marmitas para as vítimas das enchentes. São mais de 4.000 refeições distribuídas todos os dias. Hoje o cardápio é arroz, feijão, aipim guisado com molho, uma batatinha doce. E o nosso cardápio é bem variado. Vamos fazer diferença na vida desse povo que está precisando da gente agora no momento. Feliz de quem está na condição de poder ajudar e não ser ajudado no momento. Além do alimento, mensagens de carinho também vão com as refeições. Tudo para diminuir o sofrimento e lembrar que isso vai passar. É para ter fé, entendeu? Que tudo vai passar e eles vão conseguir voltar tudo do recomeço. 2 passarelas provisórias construídas pelo Exército para ligar as cidades de Arroio do Meio e Lajeado, no Rio Grande do Sul, foram destruídas pela correnteza. Voltou a chover hoje no Vale do Taquari e o nível do rio Forquetas subiu. Uma passarela se rompeu e acabou levada pela água e atingiu também uma segunda estrutura. A passadeira já era. De acordo com o Exército, ninguém ficou ferido. As passarelas flutuantes já tinham sido interditadas por causa da correnteza. Infelizmente, muitas pessoas que foram para trabalhar na região de Lajeado terão dificuldade de retornar hoje à noite para casa e vice-versa. As estruturas foram construídas na semana passada, depois que as 2 pontes entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio foram destruídas pelas enchentes. Atravessar de uma cidade para outra só era possível através das passarelas, que funcionavam 24 horas por dia. Ainda segundo o Exército, uma nova passarela será construída assim que as condições climáticas melhorarem. O Ministério da Gestão e Inovação definiu uma nova data para a realização do concurso público unificado, o Enem dos concursos. As provas foram marcadas para o dia 18 de agosto. Os exames, que seriam realizados inicialmente em março, foram adiados por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. Mais de 2 milhões de candidatos se inscreveram para o concurso, que vai oferecer mais de 6.600 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. Os cartões de confirmação da inscrição com os detalhes sobre os locais de provas serão divulgados no dia 7 de agosto. E hoje, mais uma carreta cheia de doações arrecadadas pela Universal chegou ao Rio Grande do Sul. Foram mais de 700 quilômetros de viagem entre Curitiba, de onde a carreta saiu ontem, até Sapucaia do Sul, na Grande Porto Alegre. Cestas básicas, cobertores, kits de higiene e agora que a água começou a baixar, produto de limpeza que vai ser muito necessário. Então essa ajuda chegou na hora certa e vai socorrer a milhares de pessoas. As doações não param de chegar. Até agora, a campanha SOS Chuvas do Rio Grande do Sul arrecadou 312 toneladas de alimentos, quase 127 mil peças de roupas e mais de 17 mil kits de higiene, além de garrafas de água mineral, colchões e fraldas. Você também pode ajudar com uma doação de qualquer valor. A chave Pix do Unisocial é
social@universal.org. O valor de sua doação será revertido em suprimentos para as famílias atingidas pelas enchentes. O governo do Rio Grande do Sul também recebe doações. A chave Pix é o CNPJ 92 958 800 1000, ao contrário, 38. Segundo as autoridades, os recursos serão todos direcionados para o apoio humanitário às comunidades afetadas pelas cheias. E em poucas horas, municípios do Rio Grande do Sul registraram mais uma vez toda a chuva esperada para o mês inteiro. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. A previsão continua sendo de chuva e temporais para a região? Previsão mantida, Cris, principalmente nesta sexta-feira. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Neste momento, as nuvens carregadas cobrem toda a região. Amanhã, uma nova frente fria se forma e mais tempestades são esperadas em Mato Grosso do Sul e nos 3 estados do Sul. A maior quantidade de água deve cair em Tramandaí e em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, em Campos Novos, Santa Catarina e em Campo Mourão, no Paraná. Em Porto Alegre, sexta-feira de temporais, ventanias e até 18 graus. No fim de semana, a chuva dá trégua e esfria. No sábado, máxima de 13. No domingo, faz até 17 e na segunda, volta a chover forte. Atenção, entre a noite desta sexta e a madrugada de sábado, as serras gaúcha e catarinense podem registrar chuva congelada. Diferente da neve que cai em flocos, a chuva congelada sai da nuvem em floco, derrete no caminho até a superfície e, antes de tocar o solo, congela de novo. Isso pode acontecer em Bom Jesus e em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, e em São Joaquim e em Bom Jardim da Serra, Santa Catarina. Na área clara do mapa, tempo firme nesta sexta. Em Florianópolis e em Campo Grande, 24 graus. No Rio de Janeiro faz até 35, em Salvador e em Boa Vista, 29. Em São Paulo e em Cuiabá, 31 graus de máxima. À noite, na capital paulista, tem previsão de chuva isolada. Em Curitiba, faz até 20. E em Natal, 30. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Ainda hoje, mutirão pela saúde no Rio Grande do Sul ajuda pacientes que precisam de tratamentos e remédios. Polícia prende empresários do ramo de suplementos que vendiam produtos vencidos com data de validade remarcada. Israel afirma que vai retomar as negociações com o grupo terrorista Hamas para a libertação de reféns na faixa de Gaza. Exclusivo. Um esquema de venda de suplementos alimentares fora do prazo de validade foi descoberto pela polícia em São Paulo. Os produtos são muito utilizados por quem faz musculação. 5 pessoas foram presas. No banheiro da empresa, os investigadores encontraram centenas de embalagens de diferentes tipos de suplemento, todos fora do prazo de validade. Segundo a polícia, esse era um negócio muito lucrativo para os fraudadores. Produtos perto de vencer eram arrematados com 30% de desconto. E os suplementos como esse aqui, já vencidos, eram comprados com preço até 70% abaixo do valor de mercado. A quadrilha era bem organizada. Uma equipe entrava em contato com lojas e distribuidoras de suplementos para negociar a compra dos produtos próximos ao fim do prazo de validade. Um outro grupo era responsável por estender os prazos de validade nas embalagens. Alguns tipos de suplemento, principalmente a queratina, ainda eram adulterados e colocados em novos recipientes. Por fim, os vendedores ofereciam os produtos com os mesmos preços dos originais. Eles possuem o equipamento para fazer essa remarcação da data de validade. Esse equipamento foi localizado, foi apreendido também. Os funcionários, eles cumpriam ordem, mas eles tinham pleno conhecimento do que eles estavam fazendo. Segundo a investigação, o esquema era chefiado por José Roberto Ferreira de Assis, o Betão, dono de uma distribuidora de suplementos. Em mensagens interceptadas pela polícia, ele negocia com Eric Tomás Miranda, um dos fornecedores. Os dois foram presos. Ô Betão, deixa eu te falar uma coisa, aqueles energéticos, tem que ser o mês 3 agora, tá afim não? Já falei, mano, manda marcha pra cá, vê esses drinks aí, quanto você tem lá. Em outro trecho, Betão assume em tom de chacota que lucra com os produtos vencidos. É nesses que eu ganho dinheiro, velho. Eu fico só pegando o rolo, velho, por aí. Tem nada naquele esqueminha que eu gosto? De marquê, de vencidê.
Os suspeitos vão responder por crime contra a saúde pública, contra o consumidor e associação criminosa. Essa investigação inicial, outras diversas empresas já apareceram, então nós vamos ainda continuar com esse trabalho. O motociclista que roubou um relógio de luxo numa avenida da capital paulista foi preso hoje no Paraná. Ele havia pedido para a advogada devolver o relógio porque estaria arrependido, mas não pretendia se entregar. Você acompanhou aqui no JR, no dia do assalto, a vítima que dirigia um carro avaliado em 3 milhões de reais tentou atropelar o criminoso e bateu o veículo contra um poste. Rian Avanço foi preso hoje na casa de parentes em Curitiba. Ele estava foragido desde sábado. O crime foi gravado por câmeras de segurança da avenida de uma área nobre da capital paulista. As imagens mostram a abordagem de um motociclista armado ao motorista de um carro esportivo. Depois de ser roubado, o motorista acelerou o carro, atingiu e arrastou o assaltante até bater num poste no canteiro central. Rian abandonou a moto e fugiu com o relógio, avaliado em R$220 mil, mas deixou cair no chão o revólver calibre 32 e o celular. Pelo aparelho, a polícia identificou o suspeito. Ele vai ser submetido agora à audiência de custódia lá no Paraná e assim que é autorizado pela Justiça, tanto do Paraná como da Justiça aqui de São Paulo, nós vamos fazer o recambiamento dele para cá para fazer a conclusão do inquérito policial. A prisão aconteceu um dia depois de a advogada dele dizer a investigadores que o assaltante estava arrependido e queria devolver o relógio. Ela mesma trouxe o Rolex aqui até a divisão que investiga crimes contra o patrimônio. Um especialista ouvido pelo Jornal da Record afirma que a devolução não deve ser considerada pela Justiça como um arrependimento. Esse ato de devolução, ele não é um ato de bondade, não é um ato real de arrependimento. Somente aconteceu porque a polícia estava no encalço desse suspeito, então ele usa como uma ferramenta para tentar diminuir a pena dele. Mas a redução não deve acontecer. Como nesse caso a gente está falando de um crime praticado com violência ou grave ameaça, esse indivíduo, esse suspeito, não vai poder fazer uso de um benefício legal chamado de arrependimento posterior, que diminui bastante a pena. A pena diminui de 1 a 2/3. A pena mínima continua sendo a mesma, de 4 anos, podendo chegar até 10 anos. A defesa de Rian Avanço não comentou a prisão. 7 pessoas foram presas no Rio de Janeiro numa operação da Polícia Federal contra uma quadrilha que fraudava o INSS. De acordo com a investigação, o grupo causou um prejuízo de aproximadamente 8 milhões de reais à Previdência Social. Os presos foram levados à sede da Polícia Federal. A segunda fase da Operação Metamorfose teve o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de realizar fraudes contra o INSS no Rio de Janeiro. Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos na capital e na Baixada Fluminense. Durante uma das prisões no Complexo do Alemão, houve confronto com os policiais. Um servidor do INSS suspeito de participar do esquema foi preso. A Previdência Social informou que aguarda os resultados da investigação para adotar as medidas cabíveis. De acordo com as investigações, a quadrilha usava procurações falsas para ativar ou reativar benefícios de pessoas que não existiam ou que já morreram. O prejuízo foi de aproximadamente 8 milhões de reais. Para esta advogada, a fraude prejudica quem realmente precisa do benefício. Eles vão passar um pente fino para saber se aquela pessoa realmente existe, se não tem fraude naquela situação, e eu acredito que ainda possa ficar mais demorado ainda esse processo, que já está muito demorado. Na primeira fase da operação, no ano passado, 19 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão foram cumpridos. O grupo pode responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário, peculato eletrônico, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. Somadas, as penas podem chegar a 36 anos de prisão. Uma fábrica de embalagens foi destruída por um incêndio em Cascavel, no Paraná. A fumaça preta pôde ser vista de longe. Ninguém se feriu. As causas do acidente serão investigadas.
Uma carreta carregada com oxigênio pegou fogo em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Pessoas que passavam pelo local registraram as explosões. Ninguém ficou ferido. Em Águas Claras, no Distrito Federal, enquanto uma mulher tenta tirar uma selfie, um homem de bicicleta aproveita a distração e leva o celular dela. O ladrão foi preso, mas o aparelho não foi recuperado. Uma operação da Polícia Civil e do Detran descobriu um grande depósito de vendas de peças para veículos importados em Osasco, na Grande São Paulo. As equipes encontraram milhares de itens sem documentação, que eram comercializados pela internet para todo o país. O responsável foi detido e vai responder por crimes contra as relações de consumo. Voluntários e organizações não governamentais se uniram para que pacientes afetados pela enchente não interrompam os tratamentos nem fiquem sem acesso à medicação. A dona Josepina mora em Porto Alegre e convive com o Parkinson há 24 anos. São 2 medicamentos por dia que ela retirava na farmácia do estado. Mas o local está alagado. Sem ter como comprar, ela conseguiu o remédio com a Associação de Parkinson do Rio Grande do Sul. A qualidade de vida depende disso, porque no momento que tu está medicada, tu consegue te mexer, consegue, né? Quando não está medicada é outra coisa. A associação existe há 20 anos, mas o trabalho aumentou muito desde a tragédia. É uma corrente de amor, de carinho, de doação, todo mundo se propondo, os profissionais muitas vezes estão abrindo mão dos seus horários de trabalho para poder contribuir. As doações para esta e outras entidades estão centralizadas na sede da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Aqui estão disponíveis antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios e até medicamentos mais caros para tratar doenças como diabetes e Parkinson. A estimativa é que mais de 10 mil caixas como estas já tenham sido doadas. Elas são entregues para associações, abrigos com profissionais da saúde, hospitais e secretarias municipais da saúde. Os pacientes não podem retirar medicamentos por conta própria, apenas nas entidades. Outra iniciativa é das organizações que dão auxílio a pacientes com câncer. Foi criado este abrigo para que não haja interrupção nos tratamentos. O objetivo desse abrigo foi centralizar esses pacientes que precisam seguir com o seu tratamento oncológico, utilizando os recursos de uma maneira mais racional, né? Seu Carlos mora no Vale dos Sinos e faz tratamento em Porto Alegre. Chegou a ficar 2 semanas sem a radioterapia, até que veio para o abrigo. Olha, não tem explicação, não tenho o que reclamar daqui desse lar onde que eu estou. Os ministros Paulo Pimenta e Valdez Góes estiveram hoje na cidade de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. Os ministros acompanharam o funcionamento das bombas de escoamento instaladas na cidade. O equipamento serve para drenar a água do Rio dos Sinos, que invadiu São Leopoldo e tem subido cerca de 3 centímetros por hora. Mais de 100 mil pessoas estão desalojadas na cidade. A Confederação Nacional da Agricultura anunciou que vai destinar 100 milhões de reais para as ações de recuperação do setor no Rio Grande do Sul. A iniciativa leva o nome de Superação Rio Grande do Sul e vai mobilizar as federações de agricultura e pecuária de vários estados. 300 técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, farão um mapeamento das áreas produtoras mais afetadas e vão coordenar o apoio a esses produtores. A iniciativa é baseada na experiência da equipe que atuou na tragédia de Brumadinho, Minas Gerais. Nós não podíamos ficar omissos, vendo principalmente o produtor sendo, vamos dizer assim, não é massacrado, é muito pior do que isso, sendo expulso da sua terra, do seu lugar, de sua casa. Nós estamos trazendo uma experiência que nós trabalhamos lá, estamos levando para o Rio Grande do Sul.
Veja a seguir: vento derruba palco de comício no México. 9 pessoas morreram. Na região da Lagoa dos Patos, no sul gaúcho, volta a chover forte e queda de granizo assusta moradores. Presidente Lula deve vetar projeto que taxa compras internacionais de até $50. O jogador Lucas Paquetá, da seleção brasileira, foi acusado formalmente por manipulação em apostas esportivas. As primeiras denúncias contra o meio-campo brasileiro que atua pelo West Ham ganharam as manchetes em agosto do ano passado. O jogador foi interrogado e permitiu que o celular fosse vistoriado. Hoje veio a acusação formal. Segundo a Federação Inglesa de Futebol, Paquetá teria forçado o recebimento de cartões amarelos com o propósito de afetar indevidamente o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas pudessem lucrar. São investigadas 4 partidas do West Ham entre novembro de 2022 e agosto do ano passado. Os jogos eram válidos pelo campeonato inglês e em todos eles Paquetá recebeu o cartão. Em 3 lances, o meio-campo faz faltas duras e é punido. Em outro lance, o brasileiro sobe com o cotovelo alto para cabecear e atinge o adversário. Paquetá disse que está extremamente surpreso e chateado com a acusação. Afirmou ainda que cooperou com todas as etapas da investigação e forneceu todas as informações que pôde durante 9 meses. Nego as acusações e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome, finalizou o jogador. Lucas Paquetá tem até o dia 3 de junho para apresentar sua defesa à Federação Inglesa. O West Ham também foi notificado hoje e, pelo menos oficialmente, disse que vai continuar apoiando o jogador durante todo o processo. Mas a imprensa da Inglaterra afirma que o clube teme que uma condenação acabe com a carreira de Paquetá. Se for considerado culpado, o brasileiro deve receber uma suspensão da Federação Inglesa. A pena para uma condenação não foi revelada. Paquetá foi convocado por Dorival Júnior para disputar a Copa América pela seleção brasileira. A CBF ainda não se pronunciou. Ventos fortes derrubaram a estrutura de um palco no México. 9 pessoas morreram e 70 ficaram feridas. Esse vídeo mostra o momento em que a estrutura cedeu. Houve correria e tumulto. No local era realizado um comício do candidato à presidência, Jorge Maynes, que não ficou ferido. Entre os mortos está uma criança. Segundo os serviços meteorológicos, as rajadas de vento na região chegaram a 70 km por hora. O presidente mexicano pediu uma investigação sobre o caso. 2 em cada 3 americanos estão com medo de que a eleição presidencial desse ano gere uma onda de violência. O resultado é reflexo dos atos violentos protagonizados durante a nomeação de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021. A invasão do Capitólio, a sede do Congresso americano, marcou a derrota de Donald Trump. Hoje, o ex-presidente responde criminalmente por supostamente ter incentivado o protesto. 68% dos entrevistados disseram ter receio de que o resultado leve a casos de violência pelo lado perdedor. Entre os democratas, o índice chega a 83%, enquanto 65% dos republicanos disseram ter medo das manifestações, logo após o dia 5 de novembro, quando milhões de pessoas devem ir às urnas. De acordo com a imprensa americana, alguns juízes eleitorais estão sofrendo ameaças por conta da votação. O mesmo levantamento mostrou que a minoria dos republicanos acredita no processo eleitoral dos Estados Unidos. Já entre os democratas, o nível de confiança é de 87%. A pesquisa online consultou quase 4 mil eleitores americanos entre 7 e 14 de maio. O presidente Lula disse hoje que deve manter a isenção de impostos sobre compras internacionais de pequeno valor. O Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília, tem os detalhes. Boa noite, Fara. Muito boa noite, Celso, Cris, e a você que acompanha o JR essa noite.
presidente se referiu ao projeto que acaba com a isenção de impostos em compras internacionais de até $50. Ele disse que a tendência é vetar, caso a medida seja aprovada pelo Congresso. O fim da isenção para compras internacionais de até $50 foi incluído no projeto que cria o Programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER, com foco na indústria automotiva. Partidos de centro defendem a nova taxa de importação e querem votar a proposta na semana que vem no plenário da Câmara dos Deputados. A discussão uniu governo e oposição. PT e PL defendem que a votação do tema ocorra apenas depois das eleições municipais. O presidente da Câmara ligou hoje para o Palácio do Planalto. Arthur Lira pediu um encontro com Lula para discutir a taxa de importação e outras pautas no Congresso. Caso o projeto seja aprovado, o presidente Lula afirmou que pode vetar esse trecho da proposta, mesmo sabendo que o governo pode deixar de arrecadar R$30 bilhões por ano com a medida. A avaliação é que vale mais a pena se indispor com parte dos parlamentares do que bancar uma medida considerada extremamente impopular. A tendência é vetar, mas a tendência também pode ser negociar. Eu falei pro Alckmin, tua mulher compra, minha mulher compra, tua filha compra, a filha de todo mundo compra. O presidente lá, a filha do Lira compra, todo mundo compra. Então o que nós precisamos é ter também um jeito de não tentar ajudar um prejudicando o outro, mas tentar fazer uma coisa uniforme. A declaração de Lula ocorreu pouco antes dele receber o presidente do Benin, Patrice Talon. Depois do almoço no Palácio do Itamaraty, Lula voltou a criticar a ausência de países latino-americanos e africanos no Conselho de Segurança da ONU e reforçou a parceria do Brasil com a África. Se os 3 mil bilionários do planeta pagassem 2% de impostos sobre o rendimento das suas fortunas, poderíamos gerar recursos suficientes para alimentar os 340 milhões de pessoas que, segundo a FAO, enfrentam insegurança alimentar severa na África. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. Todos os contribuintes do Rio Grande do Sul foram incluídos nesta etapa por causa das enchentes que atingem o estado. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo. Cris. Obrigada, Fara. Veja agora um dos destaques do Domingo Espetacular. Cuidado, o box do seu banheiro pode se tornar um perigo. Todo vidro de box tem que ser temperado. Ele é um vidro projetado para ser mais resistente e, em caso de quebra, se fragmentar em pequenos cacos menos cortantes. O Domingo Espetacular faz o teste e mostra quando essa proteção vira uma ameaça. Os sinais que indicam quando o seu box está prestes a estilhaçar. É no Domingo Espetacular. Logo depois do Canta Comigo. Vamos voltar ao vivo a Porto Alegre com a repórter Ingrid Gribel, que traz novas informações sobre as chuvas que atingiram hoje a capital gaúcha. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Por segurança, as aulas foram suspensas em todas as escolas públicas e particulares de Porto Alegre e também algumas cidades da região metropolitana. São elas Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e Viamão. Eu falo aqui do bairro Menino Deus, onde funciona um dos maiores hospitais de Porto Alegre. Ele está fechado desde o início das inundações, quando 278 pacientes foram transferidos. O subsolo, que já estava seco e passava por um processo de limpeza, voltou a inundar. Você vê as imagens agora ao vivo do processo de limpeza. Caminhões são usados para bombear toda essa água. A chuva dessa quinta-feira foi muito forte. Muitos bairros registraram mais de 100 milímetros, o que representou alagamentos em praticamente todas as regiões da cidade.
Na região central, os bairros Menino Deus e Cidade Baixa foram mais uma vez atingidos. As chuvas superaram a previsão. Os bairros voltaram a registrar alagamentos porque a rede de água está com muita areia, o que diminui a vazão das tubulações. Na Zona Norte, no bairro do Sarandi, que ainda está inundado em muitos pontos, a força da correnteza de um córrego preocupou moradores. Está desbarrancando tudo, ó. Vai dar muito problema aqui. Na Zona Sul, o bairro Cavalhada foi um dos que mais registrou alagamentos. Na Restinga, um pai usou um colchão inflável para salvar os filhos. No centro histórico, móveis e eletrodomésticos descartados pela população ainda estão nas ruas. A situação é preocupante, porque pode atrapalhar ainda mais o escoamento da água. O nível do Guaíba voltou a subir. No fim da tarde, passou de 3,90 metros. A tendência é que o volume de água continue a aumentar. E também voltou a chover forte nas regiões central e sul do estado gaúcho. O nível da água da Lagoa dos Patos, em Pelotas, ainda nem baixou e os moradores enfrentaram uma tempestade de granizo. Os relâmpagos iluminaram o céu. Foram cerca de 550 descargas elétricas captadas por um observatório astronômico em Santa Maria, na região central do estado. Nos municípios de Bagé e de Pelotas, no sul gaúcho, moradores registraram queda de granizo. Em São José do Norte e em Rio Grande, a madrugada também foi de tempestade, com vento e pedras de gelo. Mark estava em Pelotas quando a chuva começou. Já aconteceu de cair pedrinhas aqui no Laranjal, mas sempre pequenas. E depois começou a cair umas bem grandes, tinha bola do tamanho de bola de golfe, assim. Amassou as caminhonetes, furou telhado, fez miséria, né? Não para de chover há 2 dias aqui na região da Lagoa dos Patos, que está acima da cota de inundação. Com bairros inteiros alagados, moradores precisaram deixar as casas e agora a preocupação é com saques e invasões. A Brigada Militar, como é chamada a Polícia Militar do Estado, faz a segurança da área. Voluntários também ajudam. Numa lancha, eles percorrem os bairros e postam vídeos nas redes sociais. Ali o pessoal consegue estar acompanhando se a água subiu, a água desceu, se a casa está fechada, entendeu? Não está. Então é uma coisa que conforta o coração de quem está em casa, porque querendo ou não a gente fica nervoso, né? Nessa rua aqui, que virou um rio, a gente vê que um morador acabou deixando para trás o veículo. Ele está quase que totalmente submerso, a água baixou um pouco e o teto dele ficou à mostra. Aqui na frente, ó, a gente vê que o nível da água do lado de fora do muro já é o mesmo do lado de dentro. Essa casa aqui, ó, está com a piscina totalmente submersa pela água da lagoa. A gente está fazendo para ajudar quem precisa e estamos todo mundo unindo força aí para resgatar algum pertence, resgatar pessoas, carro. Há quem não queira deixar a casa, mesmo cercado pela cheia. Digo ficar em casa, cara. Tá eu e meu cunhado. Ele foi pro centro hoje para ver o filho dele. Fomos avisados que um cão estava ilhado numa casa. Em seguida, o Mark aparece com o cachorro no colo. Ele treme de frio e já dentro do barco parece mais calmo. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com as emoções do 3º episódio da série Reis, a Divisão. E logo depois de Gênesis tem eliminação na mansão de A Grande Conquista. Entre no r7.com e vote em quem você quer que fique. Boa noite. Boa noite.